Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos tratar da República de Platão, essa obra paradigmática de Platão, uma das mais importantes. E o diagrama que trouxemos, ele tem breves definições dos temas, dos conteúdos que são tratados nos 10 livros da República. Temos no canal outras aulas sobre Platão, onde detalhamos alguns outros temas, por exemplo, o mito da caverna, do livro 7, mas a aula de hoje é especificamente para a apresentação desse diagrama com breves explicações acerca de cada um dos itens, dos subitens, na verdade. Breves, pois, se fôssemos detalhar cada uma delas aqui, ficaria por demais extenso o tempo de apresentação. Então, esse é o diagrama, ele está dividido em cores, cada cor representa um livro. A República de Platão, a sua Politeia, é um livro dividido em 10, e cada um deles trata de um aspecto específico, mas conectado a outros temas. Eu sugiro que, se você esteja assistindo essa aula em um smartphone, por exemplo, numa tela pequena, que você possa tirar um print e dar um zoom em uma tela maior para poder acompanhar, porque esse diagrama ele está bem completo e ele elucida bem e nos dá nesse sentido um mapa conceitual para podermos ler melhor a República de Platão. É como se fosse aqui uma espécie de fio de Ariadne com o qual nós podemos adentrar essa obra e assim ter um entendimento melhor dela. Bem, então vamos passar aí para a cor roxa, que é a primeira cor, e que trata do livro 1. Vejam, no livro 1, basicamente, Sócrates, que é o principal protagonista aqui de Platão, nesta obra, ele faz uma definição de justiça. E ele vai ter basicamente três debates fundamentais, que serão com Céfalo, Polemarco, e o auge desses debates lá com Trasímaco. Trasímaco defendendo que a justiça é a justiça que é imposta por aquele que é mais forte. E Sócrates defendendo que a justiça é algo em si, é algo que tem um aspecto ontológico fundamental. No livro 2, na cor azul aqui, continua-se essa definição de justiça, desse embate acerca da justiça, e Platão começa a tratar de uma alegoria da cidade ideal. Ele vai mostrando desde os primórdios de uma cidade ideal. Nesse sentido, Platão busca adequar uma dimensão metafísica, uma dimensão ontológica e até com certos tons cosmológicos de uma ordem universal que se faria presente também na cidade ideal. Ele trata também no livro 2 da educação dos guardiões. Os guardiões são aqueles que, para Platão, e aí Platão conecta igualmente uma dimensão cosmológica universal, uma dimensão supraterrena propriamente, com uma dimensão de estado, de polis, ao mesmo tempo que pessoal, individual, na alma individual de cada pessoa. Nesse sentido, no livro 2, ele trata aqui da educação dos guardiões. No livro 3, aqui na cor verde, no diagrama, ele vai partir para a formação dos guardiões. Então, ele vai basicamente no 2 falar como os guardiões devem ser educados e no 3 como esses guardiões devem ser formados. Os guardiões são fundamentais na politeia platônica porque eles cuidam da proteção da polis. Platão vai dizer que a alma deles deve, obviamente, ser governada pela razão, que ele associa ao ouro, mas, ao mesmo tempo, associando a prata, diz que aquilo que é mais fundamental na alma do guardião é o seu lado irascível, que, se for bem governado pela razão, vai torná-lo um guardião honrado,
um guardião, um guerreiro que vai proteger aqueles que são da polis. No livro 3 ainda há uma discussão sobre mitos e também sobre a nobre mentira. Platão faz certas associações aqui com os poetas, por exemplo, mas ele vai instaurar por ele essa noção de nobre mentira, porque vai dizer que o povo não tem condição de apreender as verdades essenciais sem cair em caos social, sem cair em conflitos sociais. Na cor laranja, temos aqui o livro 4. No livro 4, Platão vai falar da justiça na cidade e no indivíduo. E é onde ele lança as famosas virtudes: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Ou seja, a ideia aqui Platão ele faz uma navegação onde ele começa na dimensão metafísica ontológica e a partir de uma dimensão que envolve ora o mito, por exemplo, o mito da parelha de cavalos, a questão da metempsicose que ele traz lá dos órficos, né? E também com contextualizações mais filosóficas, mais conceituais, Platão vai dizer que a ordem que existe no universo deve ser uma ordem posta sobre a polis, e para que isso ocorra, ela deve também, essa ordem, que é em princípio cosmológica, mas em última instância na alma de cada indivíduo, ela deve conter virtudes e sabedorias que devem ser cultivadas pela razão. A primeira delas é a sabedoria, a primeira virtude, que é propriamente a virtude ouro, que é a virtude dos filósofos, dos pensadores, dos legisladores da cidade. A segunda virtude é a coragem, o lado irascível associado na alma do guerreiro à prata, que está localizada no peito, segundo Platão, e que, se coordenada pela razão, pela racionalidade, pelo logos, essa coragem vai fazer com que o guerreiro seja uma pessoa virtuosa, corajoso, uma pessoa que protege a polis. E por último, a temperança. A temperança é o controle sobre os apetites, é o controle sobre, por exemplo, o lucro, a avidez pelo lucro. Ele associa aqui aos agricultores, aos trabalhadores, aos comerciantes, que, se governado pela razão, alcançarão então a temperança, que é uma espécie de justa medida. Depois Aristóteles vai tratar melhor, no meu modo de entender disso, mas aqui em Platão alcança-se então a justiça. No livro 5, Platão vai tratar entre uma igualdade entre homens e mulheres, vai mostrar a comunidade de esposas e filhos. Basicamente é um momento aqui em que se trata da família, e ele introduz a ideia do filósofo rei. O filósofo rei seria então aquele cuja virtude é a sabedoria, cuja virtude é a coordenação máxima de seus pensamentos pela razão e não pelos sentidos, vindo a se tornar então o governante ideal. A República de Platão ela trata sempre de uma dimensão idealizada. Livro 6, ele vai falar da natureza do filósofo rei. O filósofo rei ele é governado pela razão, ele tem também as outras virtudes, coragem e temperança, mas acima de tudo ele tem essa virtude maior da sua alma, que é a virtude da razão. Ele vai cultivar essa razão e com isso ele vai conseguir ter uma intuição muito fundamental das ideias eternas, sobremodo da ideia do bem. E aí assim, conhecendo a ideia do bem, conseguir aplicá-la na polis e assim alcançar a justiça. Platão começa aqui a alegoria do sol, o sol visto como a essência, as ideias, o eidos, a forma. No livro 6, aqui no livro 7, na cor lilás. O livro 7, o mais famoso da República, a alegoria da caverna, o mito da caverna, prisioneiros na caverna que só enxergam sombras. Essas sombras são imagens da realidade que vem de fora da caverna.
Um desses prisioneiros se liberta pela dialética, ele escala então a caverna, seus olhos vão se acostumando à realidade e ele, ao sair da caverna, ele enxerga a realidade não mais pelos sentidos, não mais pela ilusão, não mais pela crença e opinião, mas ele enxerga a realidade como ela é em si mesma, porque o sol a ilumina. Esse sol é uma representação, uma metáfora da ideia do bem, que faz com que ele agora não esteja mais preso ao sensível, mas comece a raciocinar, comece a pensar e a intuir as ideias eternas. Platão trata ainda no livro 7 de uma educação filosófica. Seguindo aí no livro 8, ele vai falar do ciclo das constituições e da decadência da cidade ideal. No livro 9, ele vai falar da tirania e o tirano. Basicamente, o tirano é aquele que é o contrário das virtudes que foram expostas nos outros livros. Ou seja, o tirano ele não tem temperança, mas ele é intemperante. Ele se volta para tudo aquilo que é vicioso. O tirano não tem coragem, mas ele tem covardia. E ele utiliza da força para manter essa situação de covardia. O tirano é aquele que não se deixa governar pela razão, mas ele se deixa governar pela irracionalidade. Ele não cultiva o bem e por isso, na ausência do bem, surge o mal, que é o seu próprio ser tirânico. E aí Platão, aqui no diagrama na cor verde, livro 9 ainda, ele faz uma comparação entre o homem justo e injusto. O homem justo, basicamente, é aquele que cultiva as virtudes, a sabedoria, a coragem e a temperança a partir do uso da razão. O injusto é o contrário, é aquele que, em vez da razão, busca a irrazão, a irracionalidade. No livro 10, Platão faz uma crítica à arte imitativa, que ele chamava de mimesis, ou seja, o que era a mimesis? A mimesis era uma forma que Platão explicava que a arte, ela no fundo, ela não mostrava aquilo que é real, mas mostrava a ilusão. Algumas artes, inclusive, elas estavam vários níveis de ilusão, como por exemplo a arte da pintura, porque a pintura pinta aquilo que já não é real para Platão. Por exemplo, o pintor vai pintar uma árvore, mas aquela árvore já é uma cópia imperfeita de algo que é perfeito, que são as ideias, que são as essências. Então, Platão é um profundo crítico das artes, porque ele vai dizer que a arte é pura ilusão. A arte, ela está representando aquilo que não pode ser representado como integral, como real, porque real mesmo só as ideias, só as essências. E por último, Platão termina no livro 10 com o mito de falando da imortalidade da alma e a recompensa da justiça. Quer dizer, o cultivo da justiça, em última instância, ela está associada para Platão à noção de imortalidade da alma e a uma noção de usufruto dessa justiça, que acompanha a pessoa até mesmo após a morte. A gente observa muito isso em outra obra de Platão, a Apologia de Sócrates, que narra os últimos momentos, o julgamento e condenação de Sócrates, quando Sócrates, mesmo condenado à morte, sai bastante tranquilo lá do Areópago, do local onde foi julgado, porque Sócrates tinha uma vida justa. Ele praticava o que era justo e por isso não havia nada a temer. Ele está em associação ao bem. Então não há mal que possa entristecê-lo, digamos assim. É por isso que em outra obra, o Fédon, Platão narra a morte de Sócrates com um Sócrates bem tranquilo, em contraposição aos seus discípulos que não estavam. Bem, pessoal, esse foi a nossa aula de hoje. Note que ela foi bem resumida em alguns pontos, inclusive bem rápido, porque são 10 livros e se fôssemos nos deter em cada um deles, ficaria bastante extenso. Então, de uma outra vez,
podemos trazer um pouco mais dessas explicações mais detalhadamente acerca de cada livro. Bem, vamos ficando por aqui. Se você gostou, eu peço que dê um like, se inscreva no canal e bons estudos para todos.